Dissolução. Era a dissolução, Tanis refletiu, enquanto olhava nos olhos da filha que tinha dominado sua criança. E aí, camada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e hoje estou aqui para falar do Imperador das Lâminas. Que todo mundo sabe que devia chamar as Lâminas do Imperador. Que o nome original do livro é The Emperor's Blades, né? As Lâminas do Imperador. E ficou o Imperador das Lâminas. Não faz muito sentido com a história. O Imperador das Lâminas ele faz parte das Crônicas do Trono e Pedra Bruta. Ele é o livro número 1. Ele foi escrito pelo Brian Staveley, foi lançado em 2013, originalmente lá fora, e ele foi lançado aqui em 2015 pela editora Novo Século, que lançou o segundo livro recentemente, em 2017, então 2 anos depois de ter lançado o primeiro livro, né? A tradução do livro é da Sonia Strong. A tradução é legal, apesar do título, e eu sei que o título foi uma escolha editorial, não foi uma escolha da tradutora. Como que é a história? O imperador foi assassinado. E agora seus 3 filhos também estão em perigo, porque existem assassinos atrás deles também. Então nós acompanhamos a vida dos 3 filhos do imperador, que eles seriam as lâminas do imperador, que estão separados. São 2 homens e uma mulher, cada um está em um lugar. Caden, ele estuda em um monastério, isolado numa área extremamente longínqua, muito longe do Império. Ele é o herdeiro, na verdade ele não é o filho mais velho, o outro irmão dele é o filho mais velho, mas tem um esquema de aparência, sei lá, tipo, o irmão dele tem os olhos negros, então ele não pode ser o herdeiro, então o Caden, ele é o herdeiro legítimo do Império. E ele estuda nesse monastério, onde os monges têm umas habilidades, assim, interessantes. A filha, a única da mulher dos 3, se chama Adari, ela é a única que está na capital do Império, onde o pai dela morreu, e ela tá tentando manobrar as intrigas da corte logo após o assassinato do pai, enquanto ela investiga quem é o causador, quem causou o assassinato. E por último, nós temos o Valen. O Valen ele está estudando para se tornar um Ketral. Ketral eles são uma espécie de... Tem gente que fala assassino, tem gente que fala mercenário. Eu acho que a palavra correta, se a gente fosse transmitir para o nosso mundo atual, seria comando. Porque os Ketraus, eles fazem missões extremamente especializadas de assassinato, sabotagem e esse tipo de coisa. E essa é a parte mais legal do livro, e ele é o personagem mais legal do livro. E ele seria o herdeiro, se ele não tivesse, sei lá, a cor dos olhos errada, um negócio assim. Mas tudo bem, o Valen não se importa, ele ainda tem amor por seus irmãos, etc. E ele tá treinando numa ilha remota para ter essas habilidades. Vou falar mais profundamente agora de cada um dos personagens, enquanto eles manobram para sobreviver. O Kaden, ele tem a parte do livro média, né, digamos assim. Ela começa meio ruim e depois ela melhora bastante a história. Porque ele tá num monastério isolado e aí os assassinos do pai dele vão tentar chegar até ele, enquanto uma criatura sombria e bizarra ronda o monastério, está matando animais, até pessoas. O Kaden, a história dele se mistura muito com a história dos monges, dos ensinamentos dele, das habilidades que eles têm, principalmente sobre registrar coisas, assim, de ter uma memória fotográfica. A história dele é média. É mais ou menos, é legal. Mas ela não se desenvolve tão bem. A Dari, eu acho que tem a pior história dos 3, porque a história dela, além de ser muito previsível, parece que ela só funciona como background para os irmãos dela. Eu acho meio complicado isso de autores de fantasia. Eles fazem... Isso é um tropo, um clichê que eles fazem, que quando eles querem criar vários personagens, eles têm uma certa dificuldade para as mulheres. Então, as mulheres eles não querem colocar num contexto de ação, não sei porquê. Eles pegam e colocam ela... ela tá fazendo intriga na corte real ali. Ela tá... Sabe? Aconteceu a mesma coisa em Elantris. Elantris tem o mesmo sistema, tem 3 personagens, 2 homens e uma mulher, e a mulher é quem tá fazendo intriga na corte real. Mesmo esquema. A Dari também, ela é a ministra das finanças e ela tá lá, tipo, tentando descobrir quem é o assassino do pai dela, porque ela é uma donzela frágil, sabe? É mais ou menos isso. E a história dela serve para dar carne, para criar história para os outros 2 personagens também. Porque o Caden é quem é o herdeiro e o Valen é quem é a história interessante, sabe? Então, eu acho extremamente problemático isso. Eu achei que o autor desenvolveu muito mal nesse primeiro livro a história dela. E o Valen? O Valen é o melhor personagem e a melhor história. O Valen, eu já via em algumas resenhas o pessoal falar que poderia ter sido um romance só sobre ele. Poderia, com certeza. Se fosse a história só sobre ele, eu acho que seria um livro fantástico.
Tanto que eu diria que esse livro vale a pena ler só por ele. Mesmo que os outros dois fossem ruins, o que não é o caso, eles são médios e médio para ruim, no caso da Dari. Mas mesmo que os outros dois fossem ruins, eu acho que valeria a pena ler esse livro por causa do Varen. O Varen, ele tem... A história por trás dele é legal, as coisas que acontecem com ele são legais. Essa história dos Kethral, desses comandos que fazem as missões super perigosas é muito boa. Todo mundo fala assim, esse livro não tem dragões, mas tem pássaros gigantes, que são os pássaros que os Kethral voam. Na verdade, cada Kethral tem um time, que é um cara que manobra o pássaro, que é o piloto do pássaro, digamos assim, e os outros personagens vão amarrados nas garras do pássaro. Então, eles têm sempre um arqueiro, um cara especialista em explosivos para destruir pontes e construções e todo tipo de coisa, e tem um líder. É bem legal, cada um tem o seu papel, eles são como se fosse um time mesmo de comandos, sabotadores, etc. Tipo, comandos medievais, que eu acho sensacional. Eu não lembro de ter visto isso em outras histórias, bem especializado assim nesse estilo. Eu já vi, tipo, unidades de elite, etc. Mas não que eles formam um time e cada um tem uma especialização. Eu acho mais interessante dessa forma. O Varen também tem umas partes assim, muito boas da história. A história do exame deles de se tornar um Kethral de verdade. Os treinamentos em si deles são bons. Então, o Varen é uma parte muito boa. Eu leria o livro seguinte também só por causa dele. Vamos falar sobre os pontos altos e pontos baixos desse livro, na verdade. Os diálogos eu acho bem ruins. Eu acho aqueles diálogos meio triviais, assim. Eu acho que é um mal de alguns autores modernos, que eles não querem dar muita importância aos diálogos, eles querem criar leveza durante os diálogos. E os diálogos ficam meio bobinhos, às vezes, sabe? O Bryce Evelyn não é o único que sofre disso. O Brandon Sanderson, nos primeiros livros dele, no Elantris, por exemplo, e depois no primeiro Mistborn, eles fazem um pouco isso também. Eles têm muito diálogo de conversinha boba. O Locke Lamora também tem isso. Às vezes funciona dentro de um contexto, às vezes não. Esse é o problema que eu vejo. Principalmente esse livro, ele tem umas cargas de história muito sérias, assim, tipo, tá acontecendo um negócio muito sério. E aí, às vezes, alguns personagens começam umas histórias, umas conversas meio bestas, assim. Beleza, numa situação séria, talvez eles queiram se animar e tal, mas eu duvido um pouco do realismo, às vezes, dessas situações. Eu acho que cria uma situação assim, só que ele não quer perder o leitor, sabe? Ou ele não quer fazer um diálogo muito dramático e criar uma situação que talvez alguém ache ridículo, sabe? O mundo é um ponto alto. Eu acho que a criação do universo, e tanto os personagens bem separados e a gente podendo ver o mundo deles de diversos pontos diferentes, tipo, a gente vê o Caden ali num monastério, numa área totalmente diferente do mundo, que é a do Valen, que é uma ilha onde tem os Kethrals lá e os pássaros gigantes, que é diferente do Império, que é onde a Adar está, que é uma cidade toda cosmopolita, etc. Eu acho bem legal essa visão tripartite que tem do mundo, porque muitas vezes nós vemos histórias de personagens que são vários personagens que estão numa mesma cidade. E nesse caso nós não vemos vários personagens na mesma cidade, nós vemos vários personagens em locais totalmente diferentes. Do Caden, eu acho que ele até exagera um pouco na ideia dos monges com uma coisa meio oriental, porque ele tá num monge quase budista, assim, sei lá, Shaolin, essas coisas. Não que eles tenham artes marciais exatamente, mas os nomes dos personagens, tá? Os monges chamam, sei lá, Shen, tipo, os nomes muito que você esperaria de monge, assim, sabe? Um nome meio oriental mesmo. Eu acho que não tinha essa necessidade de dar essa roupagem oriental pros monges. Ele podia fazer uns monges com nomes do Império lá, qual o problema? Deles serem uma seita diferente, um tipo de religião diferente, ou treinamentos diferentes, sabe? No final, eu acho que o livro se redime bem, assim, principalmente quando ele vai chegando mais próximo ao fim, ele melhora muito. Isso é muito melhor do que um livro que começa muito bem e piora muito, né, no fim do livro, porque aí parece que o próximo livro vai ser horrível. E como esse livro melhora muito, conforme ele chega perto do fim, ele dá aquela sensação de que o próximo livro vai ser muito bom. Então eu já tô próximo aí, ó, Providência do Fogo escalado. Muita gente diz que o segundo livro é muito bom. Então, o primeiro livro não é ruim. Se eu fosse fazer uma escala assim, de ruim, médio, bom, ótimo, excepcional, eu daria um bom pra ótimo, principalmente por causa da parte do Varen. Se fosse só a parte do Varen, eu acho que ficaria ótimo pra excepcional. Como ele tem que dividir com os irmãos mais chatos dele o livro, não tem jeito. Mas eu acho que é um livro que vale a pena pra caramba ler, ele tem umas coisas muito criativas, interessantes, divertidas. O livro é grandão, ele passa um pouco devagar no começo, mas depois eu acho que a velocidade dele melhora, conforme você se pega na história e começa a ter momentos mais interessantes, assim, principalmente de ação ou situações mais legais.
Mas por fim, você vai ter também o exame do Valen, que é uma das partes mais legais do livro. Acho que tem tudo isso, né? Mas é um livro que vale a pena? Com certeza. Um livro de fantasia super legal pra você ter na sua biblioteca de fantasia. Essa é a minha dica de hoje. Se você gostou do vídeo, curte e se inscreve no canal. Eu sou Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.